Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nesse nosso primeiro episódio, Homens que Ninguém Vê. É um roteiro de lives que a gente vai fazer por 5 semanas e já tem gente esperando para fazer mais que 5. Então veja que lindo esse movimento, esse olhar para o masculino, que nesse mês de julho, no dia 15, é Dia do Homem. E você ali na sua casa, convida o seu homem, a sua família para escutar essa live, aonde eu vou estar com o Gabriel, direto de São Paulo, junto com a gente, fazendo esse movimento nessas 5 primeiras lives. Já vou convidar ele aqui, que ele já está esperando. É uma alegria muito grande estar com vocês, falando sobre o mental do homem. Isso não é apenas uma jornada, mas é uma jornada muito especial. A gente vai falar muitas coisas que você vai se identificar ali na sua casa, pode mudar o seu mundo, a sua vida, a sua família, e tantas coisas, né? Vem depois de uma consciência nova. Essa minissérie que nasceu, né, de uma escuta de homens reais, que estão olhando para o seu interior, se curando. E é maravilhoso ver a cura, né? A cura desses homens que estão buscando. Aqui que o Gabriel aqui não entrou. Porque transforma não só a si, mas o seu mundo ao seu redor. Quando um homem assume o seu lugar, o mundo se transforma. E é nesse olhar que a gente busca, é nesse olhar que a gente vai olhar para tudo isso, nesse movimento lindíssimo. Então, sejam todos bem-vindos. Aqui o Gabriel. Não permitam só ouvir essa live, né, mas identificar e sentir essa oportunidade de compreender os homens, que existe uma força grandiosa por trás de cada situação. Vamos ver aqui que o Gabriel às vezes dá umas interferências. Gabriel não pode participar. Ele mandou convite, eu mandei para ele. Só mais um minutinho. Mandei um convite para você ali, Gabriel. Oi, Gabriel. Olá, tudo bem? Tudo? Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado. Tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo Sim, bem? estamos ouvindo bem. Ai, que bom. Muito bem, muito trabalho hoje. Opa, bastante, sempre, né? Os dias estão bem corridos. Eu também estava na cidade vizinha, cheia de movimentos, fazendo cursos novos. Sempre é bom a gente aprender, né? Eu também acho muito bom. E quando tenho tempo livre, a gente poder fazer essa conversa, né? Eu tenho trabalho, né? Eu sei que isso aí faz parte do teu trabalho, mas para mim isso aqui não é só trabalho, é um momento muito bom de reflexão que me ajuda até a descansar, né? O movimento da correria, né? Do movimento da correria, né? Que legal. Então, Gabriel, né, também faz um movimento muito lindo para homem, lá dentro olhando para a espiritualidade, esse olhar na íntegra, e ele vai fazer esse movimento com a gente. Eu não sei, tá dando um pouquinho de eco no teu, ou é só o meu aqui, será? Olha, no Pra ti meu tudo bem? tá bom o som, eu não tô sentindo eco seu, tá Ah, bom? então deve ser a minha internet aqui. Aqui Ok, tá bom pra mim, tô te ouvindo bem. tá bom então. Então, Gabriel, fala um pouquinho pra gente, né, que é o convidado.
para estar nesse movimento junto comigo, desse olhar do T-Power, que ele já conhece o meu trabalho, já viu minha palestra, né? Fala pra gente como nasce, né? Ou como nasce o menino, em que momento deixa de sentir, né? Para se fortalecer. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Com certeza. Sabe que esse é um movimento que você, como terapeuta, tá desenvolvendo, e não só você, muitos outros terapeutas, psicólogos, e agora também na própria espiritualidade, eles têm focado um pouco mais para esse lado das polaridades, né? Muito, antigamente muito focado para o olhar feminino, e hoje também já tem muitos terapeutas, muitos grupos que focam para o olhar masculino também, né? Porque é uma coisa muito interessante de nós explorarmos junto, né? Porque a forma que o homem tem muitas vezes para se expressar é muito mais acomedida, muito mais anônima, muito mais reservada do que a mulher nesses processos terapêuticos, né? O homem muitas vezes ele percebe que talvez o que ele fale não tenha resposta ou tenha uma resposta negativa. E nessas dinâmicas que acontecem, a, a tônica maior dessa conversa é o homem se calar para concordar com os outros pontos de vista. E no momento que é trazido o ponto de vista dele, muitas vezes é bem menosprezado ou falado que é um jeito de olhar machista, ou um jeito de olhar infantil, ou um jeito de olhar imaturo, ou não está prestando atenção nos meus sentimentos, e são formas de expressão diferentes. E acontecem essas grandes brigas, essas grandes não entendimentos entre as polaridades, tá? Então, esses pequenos fóruns, esses pequenos momentos assim que nas terapias acontece a inclusão desse ponto de vista, eu acho muito legal. E não só individual, você com um paciente ou com um cliente, né, do sexo masculino, que é o que você já faz, mas também nos grupos, onde tanto as mulheres quanto os homens possam se expressar para mostrar esses pontos de vista que são tão únicos quanto a ponto de vista feminino, ponto de vista masculino. Ele tem um estilo, tem uma forma de raciocinar e pensar e viver que ele não vai ser totalmente mudado. Vai ter que ser entendido e compreendido e acolhido da mesma maneira que o homem precisa compreender, acolher e observar o lado feminino, né? Com certeza, né, Gabriel? Tu vê que lindo, porque no fundo nós, seres humanos, a gente tem a dualidade do feminino e masculino e precisa estar em equilíbrio. E quando E a gente olha com isso na integridade, a gente entende que a gente é um ser humano e está aqui para evoluir. E essa é a parte linda, né, de tirar as máscaras que a gente vai criando. O que que é máscara que as pessoas falam muito, né? São os tijolinhos, coisas que a gente vai criando na nossa frente. Ah, tenho um problema com a mamãe, com a minha mãe, eu faço uma barreira referente à mulher que eu tenho. Tenho um problema com a namorada, com a esposa, eu vou criando outra barreira. Eu tenho um sentimento, eu vou criando barreiras na minha vida para não me olhar na intensidade. Então, é, quando a gente entende que precisa se olhar, muda tudo, não é mesmo, Gabriel? muda a nossa visão de mundo, faz a realidade em que nós estamos inseridos, né? E isso é um dilema muito grande da nossa sociedade. Nós estamos agora, é uma das sociedades onde mais tem acesso à alimentação, que mais tem acesso à informação, que mais tem acesso a conforto, que mais tem acesso a terapias, acesso a autoajuda, acesso à medicina, acesso a igrejas, e mesmo assim nós estamos em crise profunda, porque nós não temos falta da matéria, nós temos muita informação, muita comida, muita satisfação material, e, e nós temos uma insatisfação de propósito de vida. E nessa insatisfação de propósito de vida, entra muitos conflitos dos propósitos do que uma mulher deseja para a vida dela e do que o homem deseja para a vida dela.
E esses propósitos, na minha concepção, eles têm que sair muito mais do egoísmo, ou seja, eu tenho um propósito para a minha vida, pelo que eu quero ser feliz. Assim como a mulher também pode pensar desse jeito. E quando duas pessoas têm propósitos individualistas, nunca vai ser satisfeito, porque essa pessoa quer ser satisfeita, essa também, cada um do jeito dela. Então, um precisa ceder para que o propósito do outro cresça. Isso não é saudável. Então, eu tenho participado de muitos congressos, muitos simpósios de espiritualidade, e eles estão trazendo à tona uma coisa em terapia, em doenças, muito bonita, que é o termo florescimento. O que é isso? Quando nós saímos do nosso propósito individual, egoístico, e nós encontramos um propósito da própria vida. Como que eu vou traduzir isso para vocês? Como um todo, né? O meu propósito de vida é encontrar um equilíbrio com a humanidade, é encontrar um sentido de beleza nesse mundo, é encontrar beleza nas pessoas. São sentidos metafísicos. O que são metafísicos? São propósitos onde tu não vai conseguir pegar o propósito. O propósito material, por exemplo, é eu ter um carro, é ter uma casa, é ter um filho, é me aposentar, eu ter um dinheiro, é eu comprar uma roupa nova, ir para a Europa. Isso são propósitos físicos. Propósitos metafísicos são a paz, harmonia, sentido de vida, pertencimento. São todos propósitos que nós não podemos pegar eles, mas ao mesmo tempo são as únicas coisas que fazem sentido em um processo terapêutico, tá? E devolver isso para o homem é muito importante, né? A mulher tem os propósitos dela, o homem tem propósitos de maneira diferente da mulher. Geralmente o propósito masculino é um propósito externo. O homem, ele não, dentro dele não é importante. Ele tem que estar servindo a uma causa. Tem que estar satisfazendo uma necessidade social. Um termo que é muito frequente na vida do homem é utilidade. Se ele é útil para o pai, se ele é útil para a mãe, se ele é útil para a esposa, se ele é útil para o trabalho, ele é feliz. Ele se sente feliz. Agora, quando ele se sente inútil, ele perde o propósito de servir, de suprir, de acolher, de proteger, de ser o suporte financeiro, né? De ser o provedor. Por isso que uma mulher, quando ela diz eu sou independente, eu não preciso de ti para nada, é pior que ofender a parte física dessa pessoa. É pior do que chamar um homem de palavrão. Tu quer destruir um emocional de um homem, diz que ele é um inútil. E essa é a grande questão dos relacionamentos. A mulher, ela quer ter a segurança dela. Eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter meu trabalho, eu quero ser completamente independente. Mas se você é independente em tudo, para que você precisa de um relacionamento? Então, é entender, né, Mônica, que nós temos que aprender a olhar o que cada um pode oferecer e, mais bonito de tudo, nós precisamos uns dos outros e não é uma competição, né? Isso aí, Gabriel falou muito bonito, né? É o que eu falei para o meu namorado no final de semana. Eu disse para ele, olha só, né, como eu busquei alguém que eu me sentisse segura do seu lado, né? E o meu olhar para o homem sempre foi a busca de uma cura constante que eu não entendia, que eu lendo meu livro novamente, Felicidade e Romance com a Alma, e eu entendi que eu não buscava a cura do meu pai, a cura do meu relacionamento, a pessoa que estava, eu buscava a minha cura referente ao que eu recebia desses homens, recebia no sentido, né, não me sentia segura, estava sempre me sentindo ameaçada, com bastante problema, dificuldade, mas não entendia essa parte das emoções, né, porque hoje na íntegra, olhando para todos esses homens que buscam terapia, eu entendo as suas emoções, eu entendo por que ele agia daquela forma e por que aquilo refletia na minha pessoa. Isso,
Quando a gente Perfeito. se cura, né? Quando a gente se cura, a gente entende olhar os dois com unidade, né? Então as pessoas se unem com um propósito de vida para estar junto, para ter um momento junto, para fazer coisas juntos, e é tão bom, é tão legal você se sentir acolhida com o teu parceiro, né? E não se Perfeito. sentir ameaçada que olha quantos casos tem de um querendo provar para o outro, então fica naquela briga constante, um ameaçando o outro Isso. referente a algo que viu na outra pessoa, em vez de acolher o que é meu, o que é seu, vamos olhar para isso mais de perto, vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Foi isso que eu entendi com as terapias, né? Porque cada vez que eu olho, é uma grandeza enorme, porque às vezes nem tudo a gente sabe, mas eu vou buscar conhecimento intenso, né, Gabriel? O próprio Freud, né, ele buscou a terapia a psicanálise para curar a sua tristeza, né? Então, olha que lindo, né? Ele botou tanto conhecimento para o mundo referente a uma cura que ele buscava internamente. E é isso que a gente faz, é isso o nosso propósito de vida. Perfeito. A, o nosso olhar, ele vem de uma construção aprendida pelos pais e pela sociedade. E se você, nessa construção de vida, olha que todo o processo de fala, de ação e de comportamento masculino é de competição ou de agressão, ou de, ou de disputa, você não vai conseguir ter um relacionamento adequado. Porque a tua visão, independente do homem que vai estar ao teu lado, do parceiro, do colega de trabalho, do profissional que vai, do filho, você vai olhar aquela forma de expressão como uma ameaça. Isso E, aí. e o medo da ameaça faz com que a defesa seja criada e a resposta muito feminina é a verbalização de agressão verbal ou de críticas ou de afastamento e nesse processo o homem se retrai e a mulher acha que o homem não ama mais e aumenta o processo e começa esse processo, né? E é muito interessante nós primeiramente entender a coisa mais bonita que é o que você falou. Somos interdependentes. Precisamos um dos outros. E reconhecer isso diariamente é muito bom. Então, você falou com seu namorado que você gosta de se sentir segura. Da mesma maneira que a mulher gosta de ouvir todo dia eu te amo, por que você não falou eu te amo, não mandou uma mensagem eu te amo? A mulher pode poder fazer esse exercício também com os homens. Bom dia, eu estou me sentindo muito feliz e segura do teu lado. Nossa, você trabalhando para ajudar aqui em casa, você decidindo coisas por mim, me ajudando a tomar decisões materiais. O homem adora resolver coisa que a mulher odeia. Coisa Sim, de coisa de banco, coisa de mecânica de carro, logística de desenvolvimento, engenharia, qualquer coisa que a mulher não gosta, o homem gosta. isso E aí. demonstrar para o homem, olha, são coisas que eu não me sinto bem, mas você me ajuda. E reforçar esse senso de pertencimento pela utilidade, tá? Olha, nessa sua ação você me deixa feliz, segura, amada, muito obrigada. E o homem feliz é um homem que se sente útil, pertencido pelo que ele pode fazer, pelo que ele pode falar, pelas decisões que ele pode ajudar a tomar. E, e é importante admitir isso, porque muitas vezes a mulher recebe esse tipo de auxílio e ela fala uma frase extremamente também pesada, que é assim, você não faz nada mais que a obrigação, que é aquela função que já está definida. E isso faz devagarinho, esses pequenos afastamentos, essa forma de olhar, de desvalorizar as pequenas ações de utilidade, é a mesma coisa que um homem que trabalha e fala para a mulher que não ama, esquece de dar o bom dia, esquece de dar um beijo, esquece de dar um eu te amo. É a mesma maneira que a mulher chega no final do dia, olha, ele trabalhou, ele veio, ele conversou comigo, mas ele não disse que me amava, ele não perguntou direito do meu dia, ele não tem algum problema na relação. E, na verdade, o homem fez aquele trabalho dele. Da mesma maneira que a mulher quer ser reforçada diariamente
daquele sentimento, daquela intenção do relacionamento, o homem precisa. Ele não fala, mas ele precisa. Sim. Bom Ele dia, quer. você aqui na minha vida é extremamente importante. Eu me sinto protegida, eu me sinto descansada, eu durmo melhor, eu me sinto mais feliz de sair para jantar fora. Eu gosto quando você me ajuda a escolher a comida certa. Eu gosto quando você me ajuda a tomar decisões. Eu gosto quando você me ajuda da mesma maneira. E da mesma maneira que o homem gosta que a mulher também ajude ele nessas coisas. Sim. Então, nessa dependência positiva de você compartilhar, mais que dependência, o termo acho que é compartilhar, né? Isso vai fazendo uma relação extremamente de reforçamento das boas características de cada um. E obviamente vai ter coisas que vão precisar ser trabalhadas, mas reconhecer diariamente o homem para a mulher e a mulher para o homem, das coisas que eles fazem. Porque depois de um tempo, a pessoa que traz o dinheiro para casa se torna automático, Mônica. Sim. Isso Mas aí. é a coisa mais rara é um homem não ter dívidas. É um homem trazer um dinheiro lícito, legal, digno, trazer comida, trazer uma casa, contas pagas, uma casa protegida e limpa. Isso é raríssimo e parece que é um óbvio, mas para o homem aquilo é a coisa mais maravilhosa que na cabeça mais linear que o homem tem, ele pode oferecer para um lar, tá? Sim. E um homem feliz é ele estar fazendo ação, né? Quando você dá uma ação para o homem, ele se sente mais feliz, ele se sente amado, que você está pedindo algo para ele resolver, né? Isso é uma das coisas que simples e ao mesmo tempo extremamente importantes. Mas não só dar uma ação com aquela, você chegou aqui, Obrigado, né? Com você não, obrigação, né? você não resolveu o que tinha que resolver, a pia está quebrada desde semana. Você não pode jogar uma ação com uma linguagem de agressividade, Claro, mas com ao mesmo certeza. tempo demonstrar assim, olha, eu sozinho não consigo resolver, Sim, sim. tenho dificuldades. Você pode me ajudar? Posso. Ai, que bom. Hoje eu sei que você chegou cansada. Toma teu banho. Hoje eu não vou falar sobre isso, vou deixar ele estar com a cabeça aqui. Num dia que está mais tranquilo, vai com muito amor, vai colocando as frases, as coisas que se precisam, até momentos que você pode combinar, né? De horários, de tempos, né? Olha, geralmente quando eu chego do trabalho eu quero comer e tomar um banho. Então, talvez não seja o melhor momento num acordo entre casal de a mulher já trazer muito conteúdo que ela angariou durante o dia. Sim. A mulher quer falar exatamente sobre todas as conversas que ela teve, todas as situações emocionais que ela passou, todos os conteúdos da casa, dos filhos, e ela tem uma lista de coisas para falar. E essa Entendi. lista precisa ser diluída, às vezes, no tempo do Na homem. divisão, né? E o homem tem um tempo que ele gosta muito, que se perguntar para qualquer homem, ele vai dizer que é verdade, que é o tempo do nada. Sim. Nada, não gosta de não tá pensando nada, não tá fazendo nada. Mas o que que eles estão fazendo? Nada. Vendo uma TV sem pensar e, tipo, desopilando de um jeito. E às vezes precisa de um tempinho, deixa um tempinho, depois a mulher vai trazendo as demandas da casa, pessoais, do relacionamento, e devagarinho com esse reforçamento, né? Tem técnicas muito bonitas que a gente vê que antes de você querer fazer uma crítica ou querer mostrar alguma coisa que está incomodando, você perde alguns minutos falando das coisas boas, tá? Antes, olha, eu gostaria de te dizer que eu estou muito feliz, você é o amor da minha vida, eu estou contente, você me deixa segura, amada, feliz, em paz, eu estou me sentindo completamente realizada, estou muito feliz. Mas tem essa situação aqui que eu gostaria de dizer para você será que pode me ajudar a melhorar? Aí você, começando com amor, aquela introdução, às vezes, ela pode ser muito mais bem vista, tanto pelo homem como pela mulher, tá bom? Isso. O que o Gabriel está falando aqui? Que na realidade a gente é um ser sozinho e a gente une as forças para estar junto. Eu tenho a minha parte, meu
meu relacionamento, meu esposo, meu marido, meu namorado, que for, tem a parte dele. E unindo as duas partes, a gente cresce. O que que a gente vê nas terapias, né? Porque não é só a mulher que tem problema com o homem também tem problema. Opa, o Quando que o homem. homem, quando que o homem corre para terapia? Quando ele está com um problema destrutivo com a esposa, com a namorada. É porque existe um limite, é que nem ele falou, é raro ter um homem que não tem dívidas, né? Mas o homem pode ir até um certo ponto e gastar, e às vezes a pessoa que está junto quer muito mais que isso, né? Então acaba tendo muitas dívidas. No relacionamento eles não têm uma comunicação, eu ganho R$ 1.000 por mês, eu posso gastar tanto para casa. Eles não têm uma abertura de conversa no relacionamento. É jogar conta aqui, conta ali. Então, como é que ficam os relacionamentos lá no futuro? Eles ficam totalmente destrutivos. Destrutivos. E E daí isso são coisas dívidas muito bonitas. enormes, né? E o homem acaba se fechando com essas dívidas, ou às vezes fica a dívida mais para a mulher, às vezes mais para o homem, Com porque não certeza. tiveram um diálogo de entender o que é meu, o que é seu. Eu posso pagar até aqui, mas que isso eu não posso. São os acordos, né? É, Eu vou entrar num relacionamento até quando a tua saúde financeira vai mexer comigo. Isso é uma coisa que isso é aí. importantíssimo ser falado desde o início, né? Quais são os objetivos de vida, se você quer casar ou não, se você acha que uma família é importante. E às vezes essas conversas, elas não têm que ter o tom de coação. Hum, Porque a mulher fala, eu quero ter uma casa, eu quero ter isso, eu quero isso, para ter eu quero viver bem, eu quero ter um carro bom. Não. A pior coisa do mundo é ter bens materiais em excesso. hum, Tá? Isso não sou eu que falo, é a espiritualidade em geral. Porque o excesso financeiro, ele cria uma barreira de visão onde muitas das decisões, todas as principais decisões que a pessoa vai ter, vai ser para tentar segurar ou amplificar aquele bem-estar financeiro. Quando um propósito de relacionamento é uma cosmovisão de vida, de unidade, de amor, de pertencimento. E isso é a coisa mais importante. Então, num relacionamento, o que eu diria para as pessoas que, que querem um relacionamento é o seguinte: busque o sentido do que você quer com uma outra pessoa. Você quer um dinheiro com ela? Você quer ser rica? Você quer se vestir bem? Você quer se mostrar? Você quer ter uma família? Então conversa com o teu parceiro para saber se essas intenções elas são sinérgicas. Porque tem pessoas que querem dinheiro e tudo bem, nesse mundo cada um tem vontades diferentes e tá normal. Tem pessoas que querem viajar, tem pessoas que querem comer bem, tem pessoas que querem ter uma casa. Cada um pode ter o que quiser. Agora, encontrar um parceiro onde você tem propósitos semelhantes, por isso que na espiritualidade a gente repete. Num relacionamento tem o tripé, o homem, uma mulher na base e Deus em todas as denominações possíveis em cima, que são propósitos, o amor universal, sentimento, né? O que eu quero da vida e tudo isso vai refletir. Então, um homem que quer um lar saudável, ele não vai se endividar em jogo, em bebida, não vai agredir, porque ele está a serviço de Deus naquela vida ali. Uma mulher está tocando aqui. Pode continuar. Acho que ficou sem a sua voz. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, caiu aqui, eu estou recebendo uma. Às vezes tem disso, né? Então, muitas vezes, né, vamos continuar falando aqui até o Gabriel voltar nessa interferência. Muitas vezes o homem, ele acaba o medo transformando em ira, tristeza, e vira um controle excessivo, né? Um controle excessivo que acaba, às vezes, agredindo uma outra pessoa. A solidão vira isolamento, a vergonha vira silêncio. Vamos ver aqui. Mônica, eu vou sair um pouquinho porque está na porta. Você continua aí rapidinho, tá bom? Tá, perfeito.
Então, quando a tristeza vira irritação na vida de uma pessoa, na vida de tanto mulher como homem, acaba virando a pessoa se fechando totalmente. Às vezes ela busca um suicídio, às vezes ela busca um vício, né? Seja no álcool, seja em sair com muitas mulheres para suprir essa tristeza, buscando uma felicidade imediata. E quando isso acontece, buscando uma felicidade imediata em algo que está só satisfazendo no momento, às vezes acaba o quê? Tendo muitas dívidas, às vezes acaba causando Exato. trauma, tudo certo? Já resolvido. Aí tava Ah, na porta aqui da clínica, estou na minha clínica, teve um atendimento aqui que eu já tá, encaminhei. então tá bom. Mas Tava, voltando ao assunto, perdão aí, os propósitos têm que ser alinhados. com certeza. E nesses propósitos alinhados, nós conseguimos encontrar caminhos em comum. O que é importante? A família. Mônica, eu acho que eu vou ter que parar um segundinho de novo. Eu peço mil perdões porque eles estão batendo aqui na porta, tá bom? Um Tá bom. segundo. Então, veja que ele estava falando da família, né? Que não é importante, né? No primeiro caso que eu trabalhei, que eu fiz terapias, foi uma pessoa que veio buscar terapia para segurar a sua família, né? Que está escrito no livro Terapias Integrativas. Ele olhando para si, ele entendeu suas emoções, ele entendeu seu posicionamento, ele trabalhou o seu ego, a sua tristeza, né? Trabalhou o que precisa ser visto, o que eu preciso soltar. Então, veja que o mundo todo a gente precisa estar íntegro naquilo que está fazendo no agora, sem levar tudo aqueles fios invisíveis grudado em nós, né? Porque às vezes muitas pessoas entram num relacionamento, saem, entram de outro e não buscam a sua família, não tem Mônica, eu vou esse, ter que sair um segundinho e já volto. não tem esse entendimento da família, esse olhar como um todo, e é muito importante a gente ter esse olhar. Então, o que que ninguém vê, né, atrás desse homem que às vezes está ali triste, está incomodado, está buscando um vício para suprir uma necessidade, uma falta, que está incomodando muito. A gente não vê aonde está todos esses sentimentos que ele tem ali escondido, que se fechou para o mundo, que se fechou para sua vida, que se fechou para os relacionamentos, que se fechou para o mundo novo. Que é tão lindo quando um homem busca terapia para se olhar, ele sai com aquela armadura que ele chegou lá de braço fechado, trancado, assim, né? E que eu vou olhar para mim, não tenho nada. Eu pensei que não era tão bom vir numa sala de terapia, né? E quando ele entende que o olhar para si muda tudo o seu mundo, que o olhar para si muda a sua história, a sua vida, o seu olhar para o mundo. Então, que nem eu comentei antes, né, que o próprio Freud ele escreveu tantos livros na psicanálise, entendendo o que é o ser humano, entendendo as suas emoções, ele buscava curar a sua própria tristeza. Dizem que ele sempre dizia que ele ia morrer com 60 e poucos anos, e ele viveu até os 80. E nesses 20 anos ele viveu muito triste, né? Porque não entendeu o seu mundo. Então, que tristeza é essa você ali na sua casa? Que tristeza é essa você no seu mundo? Já mandei o convite de novo para o Gabriel aqui. Oi, Gabriel. Oi. Eu acabei de fazer agora o bom da live aqui eu tive que sair um pouquinho. Eu fiz uma coisa que as mulheres adoram, né? Foi É, resolver coisa de trabalho no meio das conversas, né? viu que legal, né? Vamos No conversar aqui, meio, né, no meio da ADR? nossa conversa, tu foi atender o telefone do chefe. É, viu? Dizer que a gente tem seu pai aqui ouvindo a gente, ele já compartilhou nossas lives, que lindo, né? Querido, não, meu pai também é uma pessoa que é um exemplo para mim. Muitas coisas da força masculina que eu tive, que eu tenho, vem dele, né? Trabalho, a dignidade do trabalho, a dignidade da família, a dignidade de não gastar mais do que ganha, de estudar, de querer oferecer o melhor.
E essa, esse dom que muitas vezes a gente olhava, nossa, ele só pensa nisso, só pensa naquilo. Os vieses para interpretar isso podem ser muito positivos ou negativos. E eu, com o tempo, acabei me vendo igual a ele. E isso eu acabei gostando muito, porque assim, eu me sinto feliz trabalhando, me sinto feliz servindo, me sinto feliz estudando, me sinto feliz sendo útil, participando, tudo que ele faz. Obviamente que ele tem formas diferentes de eu pensar, formas diferentes de conduzir relacionamentos, que cada pessoa é diferente, mas o princípio da força masculina minha veio do meu pai, né? E isso é um exercício que você estava falando que é bonito. Quando você quer curar, você tem que olhar para o teu pai e para tua mãe com muito amor, tá? Com muita aceitação e entendendo que todas essas forças que eles têm, que às vezes você pode até não gostar, estão em você, né? Que o Gabriel está falando, né? Que a gente sempre fala para todo mundo, olha, a gente é um pouco da metade, o ser humano, a gente é um pouco nosso pai, um pouco nossa mãe, a gente também um pouco é nossa avó e nosso vô. O que está ali em nós se a gente olhar e anotar como era meu vô, como é que era minha avó, né? Por parte de pai, por parte de mãe, como era a minha mãe quando ela conheceu meu pai, o que ela sentia, né? Como a minha mãe estava se sentindo quando estava grávida da minha pessoa, que ensinamentos é esses que eu estou levando para minha vida. Quando a gente olha de pertinho, a gente tem todo o entendimento que precisa. E a gente só consegue olhar quando tem alguém nos guiando, a gente não consegue sozinho. Com, E cer- muitas com vezes demora certeza. muito tempo, né? Muito tempo para entender esse processo, né? Eu vi que você trabalha com constelação familiar, né? Apesar de, ultimamente, os princípios da constelação terem sido muito combatidos, né? Sim, A constelação trouxe uma coisa muito bonita que tinha sido esquecida, que é essa honrar grandemente, incondicionalmente os nossos pais, tá? sim. A experiência que foi tida na infância, por mais boa ou difícil que seja, ela só existiu porque nossos pais quiseram nos ter. A nossa vida é um presente deles, que muitas vezes pode ser um presente que no comparativo com outros poderia ter sido melhor, poderia ter sido menos difícil, coisas poderiam não ter acontecido, mas o dom da vida, o dom do pertencimento a essa carne, esse mundo físico aqui, vem deles, né? E reconhecer isso do pai, porque muitas vezes o pessoal fala muito da mãe, né? A mãe me criou, a mãe me cuidou, o pai foi embora, o pai me abandonou, e tem muitas vezes nas separações, nos litígios, o desmerecimento muito grande do papel masculino na educação das crianças, né? E o homem acaba fugindo também desse contexto caótico, o homem incorpora esse caminho de ir embora e acaba não cuidando como deveria da família, né? O que que, E o que que acontece, Gabriel, nessa história de olhar para o pai e honrar? Porque a gente quer ser livre, a gente quer para o mundo livre, a gente quer conhecer um mundo novo, a gente quer fazer parceria com pessoas novas. Mas para que isso aconteça, eu preciso soltar o que eu vivi no passado. Eu preciso olhar, acolher esse sentimento, entender, senti-lo ele para soltar. Então, eu tenho um trauma com a mãe, tenho um trauma com o pai, tenho um trauma da infância, eu preciso olhar para isso, sentir na minha pessoa aquilo que está vibrando na minha pele, no meu DNA, para mim escolher coisas novas. Então, o mundo está cheio de pessoas querendo escolher coisas novas, vivenciar sua felicidade. Mas se eu estou presa à minha dor do passado, eu vou ser feliz? não tem como, né? Não tem como. Se você não trabalha a tua visão do que você sofreu, o que você falou uma coisa bonita no seu livro, você descreve muitas coisas bonitas nesse sentido. Nós podemos reviver certas experiências emocionais do nosso passado, mas agora nós estamos adultos com um olhar mais espiritualizado, com amor internalizado, com entendimento das limitações dos nossos pais e parceiros antigos. E quando a gente revisita aquela emoção, nós revisitamos ela com muito mais maturidade para experienciar ela diferente. E realmente, quando a gente revivencia algo em terapia, nessas terapêuticas, com o nosso olhar, com a nossa visão,
com nossa cosmovisão diferente, nós olhamos com muito amor pelas experiências. E aí vem a perdão real, a cura real, vem esse entendimento em que nós não precisamos apagar algo para escrever algo em cima, Isso. que é o que acontece com a sociedade. Eu quero apagar o relacionamento antigo, eu quero apagar o meu pai e minha mãe, eu quero uma família nova, eu quero um trabalho novo, eu quero uma vida nova. Não tem como a Isso. gente apagar nada. Nós temos como olhar o que nós vivemos, aprendermos com amor e usarmos os recursos que veio até aqui para ressignificar novas experiências. Mas assim, ó, é uma pirâmide. Essa base do pai, da mãe, da vivência, da primeira infância, não vai embora. Isso. E cada vez que a gente olha, a gente escolhe algo novo, a parte linda. Mas como que você faz bastante coisa? Como esse olhar de escolher e a porta está ali aberta para você, porque você não está presa em nada. Então é tão lindo, porque eu amo a psicoterapia, né? Citando que hoje eu escutei de uma pessoa, eu amo a psicoterapia reencarnacionista. Eu faço a maioria nos meus atendimentos, trabalho esse olhar sistêmico para a pessoa se entender esse olhar. Mas a psicoterapia, essa reforma íntima, né? Íntima que o próprio Allan Kardec fala, é você olhar para si na integridade, é você olhar para si o que, que precisa soltar. E essa reforma é maravilhosa, tanto que eu menciono no meu livro todas as regressões que eu acabei fazendo. Todas não, porque eu continuo fazendo cada 3 meses, né? Sou apaixonada pela técnica e eu uso na minha pessoa aquilo que eu mostro para o mundo. E É, tem. esse olhar como todo, eu ensino, passo para as pessoas também. E é tão lindo o homem quando ele se olha na reforma íntima, que ele se olha da onde ele veio, por que que aconteceu certas coisas. E quando ele fica no seu lugar de homem, porque às vezes também tem um homem que ele foi tão machucado pela mãe ou pelo pai que ele se tornou mãe de todos. Então ele precisa também estar no seu lugar, né? Qual o meu lugar aqui, eu O como seu homem, dentro papel, dessa né? família? Qual o meu papel no meu trabalho? Qual o meu papel como filho desse pai, dessa mãe? É ali que tem o entendimento, né, Gabriel? Sim, é uma coisa que eu tenho aprendido muito, porque assim, o processo terapêutico, com um enfoque espiritualista, Nossa, maravilhoso. eu estou indo muito para essa área, tá? No sentido de, como médico, como participante de várias vertentes filosóficas, como a parte evangélica, católica, espírita, nós temos que encontrar uma linha em comum, tá? E a linha em comum que une todos esses fiozinhos aqui é um princípio de propósito de vida ligado a Deus, tá? E nesse princípio, nós podemos olhar para todos os seres humanos e para todas as nossas experiências com um sentido de aprendizado e crescimento. Então, na meu coração, para eu poder passar pelas dificuldades que eu passei e que eu passo, eu opto por um caminho que é o seguinte: se eu estou passando por alguma coisa difícil, é para me fortificar, para me melhorar e para eu crescer. Não é uma punição, não Isso. é algo ruim e este universo não é aleatório sem sentido. Não é um monte de carne de pessoas que não têm alma circulando nesse mundo sem nenhum segmento e eu escolho isso para mim. Então, as dificuldades me reforçam, os desafios me enobrecem e me fazem crescer. E nessa visão eu consigo ter um diálogo com um médico, eu consigo ter um diálogo com um padre, com um pastor, com um ateu, eu consigo ter um diálogo com uma terapeuta reencarnacionista e todos juntos encontrando propósitos dignos de vida, extremamente alinhados com o respeito ao próximo, com a individualidade de cada um, nós podemos crescer sem competição neste mundo. Isso aí. É simples e ao mesmo tempo muito difícil, porque encontrar o que você precisa viver aqui. Eu, no meu coração, acredito que eu estou aqui para aprender disciplina, controle emocional, controle da minha mente, capacidade de renovação e aprendizado, desenvolver a minha mentalidade, minhas faculdades emocionais, minhas faculdades espirituais, aprofundar isso e, ao mesmo tempo, enquanto eu estou fazendo isso, o propósito de ser útil, porque eu sou homem, né? Então, eu quero dar palestra, eu quero
participar de grupos, eu quero ajudar minha família, eu quero ajudar as pessoas que pedem minha ajuda, minhas filhas, eu quero ajudar quem quer que seja, com o que eu estou aprendendo novo, com o que eu consigo ser, eu quero compartilhar. Aí eu deixo aberto para cada um entender hoje, principalmente os homens e as mulheres, que propósito vocês querem. E se vocês estão num relacionamento ou querem entrar num, que é pior ainda, né? Eu quero um namorado logo. Opa, quem é esse namorado novo? Quem é essa namorada nova? Quais os propósitos de vida que eles têm? Quais a visão que eles têm do sentido metafísico da vida? Que você quer alguém para não ficar sozinho? Poxa, vai ser uma das piores tristezas da sua vida. Você se relacionar com uma pessoa para não se sentir sozinho. Porque essa pessoa sendo diferente de você, ela vai te fazer se sentir não compreendido, não amado, que é pior do que estar sozinho, tá? Primeiro tem que se completar. Quando você se dá, o Opa, mundo te dá, né? Então, isso, primeiro se dê, se conheça, né? Se conheça quem é você ali na sua casa, quer falar quem é você, esse homem que existe ali dentro de você. Né? isso. Que quando Isso. você se conhece, se dar aquilo que você gostaria que o outro te dá, o mundo se une, vai encontrar alguém que também se dá o que ela busca e a união dos dois se completa. É ali que tem a união perfeita de cada um, seja no casamento, seja em relacionamentos profissionais, seja Perfeito. em amizade, né? Porque as forças se unem naquilo como um todo e não na individualidade, na dualidade, enfim. Nós somos seres individuais Isso, que necessitam dos outros para poder se enxergar, isso tá? aí. Essa Então nós parte temos as mágica. projeções, né? Nós projetamos o nosso interior nos outros para, nesse reflexo, conhecermos mais sobre nós. Isso aí. Então, o que nos incomoda no outro Tá está em dentro da nós. gente mesmo. O nosso olhar de tristeza e mágoa do mundo está em nós. A insatisfação crônica está em nós. A insegurança profunda e a desconfiança profunda está em nós. E nós Isso vamos aí. criar comportamentos para validar essas crenças se nós não soubermos olhar elas, tá bom? Muito bem. Lindo nosso, né? Linda conversa com o Gabriel hoje. A gente está apenas começando, abrindo essas lives. Essa é a primeira porta que a gente está abrindo Fazendo para um você aí na sua bate-papo aí casa, bom. né? E nas próximas semanas a gente vai aprofundar mais jornada. Podem nos acompanhar aqui, que tem muitas Concordo. coisas, né? Para olhar, coisas boas para se olhar que vai ajudar não só você como homem, mas também a mulher que está aqui olhando, né? Eu vi que tem Com bastante certeza. mulheres olhando o nosso movimento aqui. Porque uma coisa, Mônica, nós estamos falando alguém, esse princípio é além dos sexos, né? Isso aí. Pertencimento, amor próprio, propósito de vida, autocuidado, olhar com amor para si, para o próximo, procurar as primeiras intenções, procurar entender que a pessoa que está na sua frente, também é um ser que passou por muita coisa difícil com pais, com avós, com trabalhos. O Robin Williams fala uma coisa muito bonita. Hum, Ele fala o seguinte: se nós soubéssemos as profundidades dos sofrimentos que aquela pessoa está passando ou já passou, nós trataríamos todos muito bem, sempre. Porque nós não sabemos no íntimo, até para uma pessoa que diz que está tudo bem, que está sorrindo, que está alegrando o ambiente, às vezes por dentro ela está destruída, tá? Magoada, hum. sofrida, desenvolvendo papéis simplesmente para se sentir acolhido, para se sentir pertencido. Ela esconde o seu interior para agradar aquele ambiente, para fazer com que aquelas outras pessoas queiram estar junto. Então tem muitas pessoas fazendo teatros, fazendo papéis não sinceros, justamente pelo medo profundo e pela sensação de vazio bizarra que a maioria das pessoas tem, tá? Sim. Olha que legal, o seu Gabriel, o seu Dorival, seu pai falou assim: estou aprendendo muito aqui. Rogo a Jesus muita energia para continuarem a bem viver. Olha só que lindo, né? O Dr. Ele disse Dorival, assim: ele é um estudioso muito da literatura que eu peguei na minha infância, foi graças a ele, né? Com quantidade imensa de livros espíritas,
mas ele também, junto com a minha família, eles souberam integrar essas novas vertentes É, terapêuticas. essa parte que eu gostei dele, E né? nessa integração de novos autores, sempre estudando sobre psicólogos novos, terapeutas espiritualistas novos, sempre introduzindo conceitos novos, nós engrandecemos a nossa mente, né? Sim, Lá no centro, eu tive a oportunidade de conhecer um grande amigo do meu pai e da minha tia, Lucy, que é o Dr. Costardi, que é um psiquiatra, um neurocirurgião, que ele desenvolveu alguns livros e um trabalho muito grande sobre essa terapêutica psicológica reencarnacionista, como você falou, tá? sim, Ele tem uma teoria muito bonita dos verbos e que nós nascemos para conjugar verbos, nós nascemos para desenvolver esses verbos através da ação, que é o que você falou muito. Nós estamos aqui para agir e para receber essa reação num processo de amplitude da nossa consciência. sim. Em cada reencarnação, cada sentimento, cada desenvolvimento nosso, nós vamos quebrando um pouco desse olhar individualista e reconhecendo essa grandiosidade que é a interação humana e Sim. espiritual, que é muito lindo. Nós somos almas imortais aprendendo uma com as outras a entender a divindade, né, interior. É muito bonita a vida, é muito Ele, bonito, ele, é ele muito diz maravilhoso esse mundo se nós estivermos dispostos para aprendermos, olhar nos nossos irmãos e as pessoas até as difíceis como grandes professores, né? Sim, é ali que a gente aprende, né? E teu pai diz assim, que bom ter você aqui na nossa família, né? Ele diz, porque daí dentro da casa é a família, né? Unida, todo mundo ali, cada um fazendo a sua parte, para que Cada aquilo se unisse, né? E ele disse assim, como é bom ter pessoas, como seria bom ter mais pessoas assim que vêm buscar esse olhar e já vêm com bastante conhecimento que se buscou. Então, é, nosso movimento é isso, né? O verdadeiro poder não nasce de uma força física, mas de uma força interna para se entender. Ele nasce da coragem de retirar a armadura e olhar na integridade, que é isso que a gente está mostrando aqui com as nossas palavras, olhando a nós como na vida real que acontece no nosso dia. muito bem. E outra coisa, Mônica, quando eu deixo de querer mostrar o meu ponto de vista para o outro, Hum, quando eu deixo de querer ter a razão, voltando para o nosso relacionamento também de casal, relacionamento de família, e agora estendendo para um centro espiritualista, para uma igreja, para uma empresa, pelo escritório de trabalho, eu começo a olhar o outro sem exigir nada em troca. E essa olhar sem querer transformar o outro é muito custoso, é legal. Tu chega no trabalho, deixa a pessoa fazer o trabalho que ela é mais competente. Num ambiente espiritual, deixa a Mônica fazer o trabalho que ela acredita de coração, porque aquilo vai ser a tua expressão mais sincera. E tem muitas pessoas que vão se ressoar com você, da mesma maneira que comigo, no meu jeito diferente, eu vou ter um grupo diferente que vai ressoar comigo e aí nós vamos ter uma grande universidade de pensamentos, um universalismo de visões que é o futuro, tá? Nós temos muitas visões diferentes, todas em harmonia pela fraternidade. que legal, muito legal. Então, eu vou agradecer a todos que estão aqui, né? Tem a Josi que também que botou, que também está aprendendo muito com a nossa live. Tem uma associação de estudos espírita, não sei se você conhece, está aqui também. Conheço. Tem a Gisele, a Neide, né, o seu Dorival, tem a Liege, a Elisete, tem Que o bom. Emerson Crescim, que eu fiz o curso da psicanálise de casal com ele, eu encontrei o namorado depois do curso, olha só, né, precisava Isso. cuidar algo em mim, depois que quando eu terminei o curso, no outro mês o namorado se aproximou. Então, quantas coisas a gente precisa se conhecer para entender, para olhar, para estar no seu lugar. Então, eu vou ter um relacionamento e você só a mulher nesse relacionamento. Então, é Muito mágico bem. tudo isso, né? A gente se vê, né, não sei se quer falar mais alguma coisa, Quero. senão a gente quer. Para terminar, eu gostaria de falar de um ditado alemão muito bonito que eu escutei enquanto eu estava estudando essas terapias de grupo aí.
a nossa vida é que nem um jardim. Nós somos o jardineiro. Hum, Nós não podemos forçar os passarinhos a chegar até nós, nós não podemos forçar as abelhas, nós não podemos forçar as borboletas a virem, nós não podemos arrancar uma florzinha e forçar ela a ter a flor. Nós podemos plantar um jardim, regar, colocar uma adubo, higienizar ele, podar e a consequência de um jardim bem cuidado é a vinda do passarinho, é a vinda da borboleta, é a vinda das flores e do perfume. Se não vier o passarinho, se não vier a borboleta, tu já vai ter um belo jardim que você criou dentro de você, tá bom? isso aí. Então, nós somos um jardim e o próprio jardineiro da nossa alma. E cultivando ela com amor, devagarinho, como você falou, né, Mônica? Vai vir uma borboletinha, vai vir um passarinho, vai vir uma abelhinha bonitinha que vai querer ficar perto da gente por causa do perfume, por causa da beleza que nós vamos irradiar. E aí, não forçar a abelhinha a ser passarinho, não forçar o passarinho a ser abelhinha, não forçar a borboleta a ser flor, cada um sendo diferente, nós vamos, nessa diversidade de um jardim, encontrar a harmonia e a beleza em nossas vidas. Muito bem. Gratidão por hoje, Gabriel. Gratidão a todos que estão aqui. E a gente se vê na próxima segunda-feira, no mesmo horário, 18h30. Juntos Combinado. novamente. Até semana Tá que bom? vem. Desculpem o intervalo masculino ali, o problema que eu tive para resolver aqui do paciente, mas faz parte para vocês mostrarem as Novamente. dinâmicas que são aí do homem e da mulher, né? Isso aí, a Tá bom. liberdade do movimento, né? Engrandece o todo. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau.